Obrigado, querido. Eu queria convidar a Jailton. Ele é meu aluno do seminário. Passa poucas boas comigo naquele lugar. Mas é uma honra eu tê-lo como aluno. Louvo a Deus pela sua vida. E é um prazer, nós como pastores e professores de seminário, nós estamos participando da formação desses futuros pastores da nossa denominação. E eu quero dizer que essa igreja que a gente tem estão da sua igreja, né? E que você possa sentir a vontade do nosso Deus. A paz do Senhor, queridos, amém? Amém? Quantos estão felizes por estar na presença de Deus? Amém. Se você está feliz por estar na presença de Deus, dê a Ele uma linda salva de palmas, porque eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade e manifestar à igreja toda a minha gratidão, não só a Deus, mas também à igreja que com tanto carinho nos acolhe, já, se não me engano, pela terceira vez. E a verdade é que a igreja do Bethesda é uma igreja que mora no meu coração, porque verdadeiramente nós vemos aqui um povo de Deus avivado pelo Espírito Santo do Senhor. E o pastor Aloysio, ele chegou recentemente no seminário, mas podemos seguramente dizer, pastor, que o Senhor chegou devagarinho, de mansinho, mas já conquistou o coração da nossa turma, já conquistou o nosso coração. E eu fico muito feliz, amados, em saber e em conversar com um pastor que apoia a juventude da sua igreja, que apoia os ministérios da sua igreja. E certamente Deus vai honrar muito o seu ministério, porque o Senhor tem uma visão de reino linda a ser estabelecida aqui nesta igreja, aqui na cidade de Petrópolis. Deus te abençoe. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 25, 26 e 27. 1 Coríntios 9, versos de número 25, 26 e 27. Os irmãos que acharam, digam amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim, luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai amado e querido, mais uma vez, Senhor, erguemos as nossas vozes em oração a Ti. Pai, em primeiro lugar, para Te dar graças por essa oportunidade, graças por cada vida aqui presente, por esta igreja, graças por já podermos sentir a Tua presença manifesta neste lugar. Pai querido, queremos lhe pedir, ó Deus, que neste momento Tu venhas falar conosco, falar aos nossos corações através da Tua palavra, e que o Senhor venha, Deus, nos estruturar, e Senhor, através da Tua palavra, nos fazer crescer, e nos fazer cheios do Teu Espírito, cheios da Tua unção, transbordantes, Deus, da Tua glória, do Teu poder, para que, Senhor, nós venhamos ganhar almas para Ti, manifestar a Tua graça e a Tua glória onde estivermos. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O texto que aqui fora lido, no capítulo de número 9 de 1 Coríntios, ele representa, de uma forma bem sintática, de uma forma bem resumida, todo o alvo do ministério de Paulo. Nós vemos aqui, de uma forma bem resumida, Paulo expressando que o seu ministério não era um ministério sem objetivo. A sua vida cristã não era uma vida cristã sem objetivo. Muito pelo contrário, ele chega a dizer que, tal qual o atleta, ele percorria o percurso da vida cristã, ele percorria a sua jornada, e de uma forma analógica, ele percorria a sua competição, não de uma maneira vã, mas de maneira a alcançar um objetivo. Veja que no versículo de número 26, parte A, Paulo diz assim: assim como também eu, não sem meta. Nesses 3 versículos que acabamos de ler, Paulo ele demonstra todo o tempo que a jornada cristã é uma jornada de objetivos, é uma
deve perseverar, mas não perseverar de uma forma escusa ou de uma forma aleatória, vaga, mas perseverar com um objetivo em mente, perseverar pretendendo chegar a um local, chegar a um patamar, perseverar pretendendo realizar sonhos, pretendendo realizar projetos, pretendendo ser de uma forma eficaz, correspondente ao chamado que Deus lhe fez. E quando nós falamos de um objetivo de todo cristão, nós falamos inevitavelmente de um objetivo da própria igreja, de um objetivo que a igreja deve ter constantemente em mente, um objetivo que a igreja deve ter pulsando no seu pensamento, pulsando no seu coração, a fim de que ela possa alcançar tal objetivo, e alcançando tal objetivo, manifestar a presença de Deus, ganhar almas, trazer o reino de Deus para se manifestar na terra. E que objetivo é esse? Quando nós falamos de uma igreja, quando nós falamos de cristãos, quando nós falamos de servos de Deus, nós falamos invariavelmente de um extremo, em que no outro extremo se localiza aqueles que não são igreja, aqueles que não são servos de Deus, aqueles que não estão preocupados com a sua salvação ou com a sua perdição. Quando nós falamos de um objetivo inerente à igreja, de um objetivo que pertence à igreja, nós falamos ao mesmo tempo de um outro grupo sem objetivo, sem meta, um grupo que, por não conhecer a verdade de Deus, não encontra para as suas vidas um sentido suficientemente capaz de providenciar a eles um objetivo de vida, uma meta a ser alcançada. E quando nós falamos desse grupo, nós nos referimos ao mundo. E quando nós falamos em igreja, nós falamos a um grupo que tem um objetivo inserido neste mundo. No entanto, nós não falamos de igreja apenas com objetivos materiais, com objetivos terrenos. É bem verdade que a igreja do Senhor deve ter metas a ser alcançadas no aspecto material. Mas nós estamos falando de uma igreja que tem por objetivo principal manifestar a glória de Deus. Quando nós falamos de um grupo que persevera em Cristo, nós estamos falando de um grupo preocupado em manifestar a glória do Senhor. Um grupo preocupado em manifestar a presença de Deus no mundo. De modo que aqueles que não têm objetivo, aqueles que não têm uma razão pelo que seja possível perseverar, vejam em nós e através de nós uma razão de viver, um sentido de viver. E quando nós falamos da igreja inserida dentro desse contexto, nós falamos de um mundo extremamente perdido, de uma sociedade completamente desnorteada, sem alvo, sem meta, sem um sentido pelo qual vale a pena viver, e muito menos um sentido pelo qual vale a pena morrer. Quando nós falamos de uma sociedade nos dias de hoje, nós falamos de uma sociedade extremamente contraditória, uma sociedade que professa um discurso muito distante da sua prática. Veja, que nos nossos dias o discurso que vigora no meio que nós vivemos é um discurso de tolerância, é um discurso em que nós temos de tolerar a diferença e louvar essa diferença. Nós temos que cultuar o diferente, tolerar exacerbadamente o diferente. E nesse contexto, nós temos diversas leis querendo ser aprovadas, diversas leis para serem aprovadas, que venham impor, ainda que à força, essa tolerância. No entanto, essa mesma sociedade que prega essa tolerância exacerbada, pratica de uma forma completamente avessa e oposta, uma tolerância que nunca se viu antes, nunca se foi tão intolerante para com o idoso, nunca se foi tão intolerante para com o deficiente físico, nunca se foi tão intolerante para com o injustiçado socialmente, para com o menos favorecido economicamente, nunca se foi tão intolerante como nós somos e podemos testificar nos dias de hoje. No entanto, a sociedade quer impor um discurso de extrema tolerância. Veja que há a todo tempo uma contradição entre aquilo que se professa e aquilo que se pratica. E no meio dessa contradição nós temos uma sociedade extremamente confusa, um homem do nosso tempo extremamente confuso, desnorteado nos seus objetivos de vida e naquilo que ele pretende um dia ser e um dia alcançar. E o curioso é que Paulo, quando
Chega no versículo de número 27. Ele diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo aqui, ele não está fazendo apologia ao masoquismo. Ele não está fazendo apologia a nenhum tipo de castigo físico. Mas Paulo aqui, ele está dizendo que ele reduz a sua vontade, ele nega a sua vontade, ainda que a força. Ele abre mão daquilo que ele quer em prol de outrem, em prol do próximo, em prol de um amor ao próximo. E quando nós falamos desse texto, nós falamos de uma preocupação ao próximo, de uma preocupação em relação ao estado da igreja, em relação ao estado daqueles que convivem conosco, se eles estão confusos ou não, se eles têm um sentido de viver ou não. É essa preocupação com o que convive comigo, com o que está no mesmo ambiente social que eu, essa preocupação com aquele que está ao meu lado, que vai me levar a pregar a ele a palavra de salvação, a fim de que uma vida sem existência, uma vida sem razão de se viver, uma vida sem motivo de planejamento, passe a ter uma razão de viver, passe a ter uma razão de existir, uma razão pelo que se vale a pena perseverar, pelo que se vale a pena planejar a longo prazo. E essa razão é a verdade da salvação que nós, igreja do Senhor, contemos em nosso seio, contemos a palavra de Deus, a fim de que nós venhamos testificar e manifestar a glória do nosso Senhor, aqueles que carecem da salvação do nosso Deus. E neste momento eu gostaria de entrar na mensagem, porque quando falamos de um grupo de intercessão, nós estamos falando de um grupo que deixa muitas vezes de orar em prol dos seus próprios problemas, de orar em prol dos seus próprios interesses, de orar em prol daquilo que lhe é mais necessário dentro daquele momento, dentro daquele determinado instante, para orar e clamar pela vida da igreja, para orar e clamar pela vida daquele que mais necessita, daquele que pede uma oração, daquele que chega desesperado, desolado, carecendo de uma palavra de Deus para as suas vidas. Quando nós falamos de um grupo de intercessão, quando nós falamos de um determinado departamento, de um determinado ministério da igreja responsável por isso, nós estamos falando de um grupo que leva ao pé da letra o abrir mão do seu interesse, o abrir mão de muitas vezes da sua própria vida, daquilo que lhe traz prazer, daquilo que lhe traz satisfação, para zelar pelo prazer do próximo, para zelar pela satisfação do próximo, para zelar pela vida espiritual do próximo e assim zelar pela vida espiritual da própria igreja. No entanto, a responsabilidade pelo interceder, embora haja um grupo, um departamento, um ministério responsável por essa função, não se limita apenas a este ministério, não se limita apenas a este departamento, ou aquele que se intitula intercessor de uma igreja. O dever de interceder é o dever de todo cristão, não só por uma responsabilidade com a própria identificação com Cristo, mas também por uma responsabilidade com o próximo. Porque se nós temos e nos reconhecemos pelo nome de Deus, nós estamos nos reconhecendo e adquirindo para nós mesmos uma identificação com Cristo. E Cristo, a exemplo dele, abriu mão de seus interesses, abriu mão da sua glória, para descer à terra, ser crucificado para a salvação das nossas vidas. Quando nós falamos do dever de intercessor, nós falamos de um dever em estar em constante relacionamento com Deus. Quando nós falamos de um ato de interceder, nós estamos falando de um ato de amor. Nós estamos falando de um ato que não se limita àquilo que eu quero, que não se limita àquilo que eu preciso, mas que antes considero que o próximo quer, o que o próximo precisa. E nesse aspecto, eu gostaria de trazer à igreja um chamado à intercessão. Eu gostaria de trazer à igreja um chamado a um relacionamento com Deus. Veja que a história bíblica nada mais é do que uma grande história de amor. E começa no Gênesis, com Deus criando o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mesmo assim o homem peca, se afasta desse relacionamento com Deus, se afasta dessa intimidade com Deus. E nesse momento em que ele se afasta, se desvirtua, o próprio Deus age no sentido de resgatar esse ser amado, de resgatar esse homem amado. E com paixão,
Cristo ele vem, morre na cruz para nos salvar, para nos resgatar e assim restaurar este relacionamento. E ao restaurar este relacionamento, o próprio Deus ele torna a se relacionar com o seu ser amado, ele torna a se relacionar com a sua igreja amada, com o homem amado. E nesse aspecto nós temos, no transcorrer de toda a narrativa bíblica, esse relacionamento fechando com chave de ouro no Apocalipse, em que nós nos encontraremos e nos relacionaremos face a face com o próprio Deus. Veja que interceder, orar, falar com Deus é um ato de relacionamento. E quando nós falamos de um relacionamento, nós não falamos apenas de conhecer, nós falamos de intimidade, nós falamos de amizade, de ter aquele a quem nós amamos, aquele a quem nós nos relacionamos próximos a nós. E quando isso acontece, meu querido, sai de baixo. Tem sinal se manifestando, tem dom sendo usado, tem ministério sendo levantado, tem chamado de Deus sendo honrado, tem glória do Senhor se manifestando, tem curas acontecendo, libertações acontecendo, porque existe uma igreja, existem servos de Deus que se relacionam com o Senhor amado. Quando nós falamos de relacionamento em um mundo tão individualista como hoje, nós estamos falando de uma igreja preocupada em manifestar a glória de Deus onde ela está. Nós falamos de servos de Deus, íntimos do Senhor amado. Nós falamos de um Deus em que no seu coração há de uma paixão de se relacionar com o outro, tão grande, que ele enviou o seu próprio Filho para resgatar esse ser amado. Quando nós falamos de um relacionamento com Deus, nós estamos falando de um desejo inerente ao Senhor em se relacionar conosco, independentemente do nosso estado. Veja aqui, a todo instante, circunstâncias que, querendo ou não, somos incondicionados, somos condicionados, e sobrevêm e geram em nossos corações desânimo, geram em nossos corações, muitas das vezes, vontade de parar, vontade de ceder. E veja que, quando falamos de intercessão, quando falamos de oração, de relacionamento com Deus, muitas das vezes estamos falando de momentos em que, no silêncio, no meio da adversidade, Deus, apesar de parecer quieto, embora trabalhe em nosso favor, nós falamos de momentos em que queremos parar, momentos em que queremos desistir. Quando falamos de um relacionamento com Deus, estamos falando de um desejo em nos submetermos à vontade dEle, mesmo que para isso seja necessário que sejamos moídos pelas adversidades. Queridos, saibam que a adversidade é aquilo que nos liga entre o nosso estado presente e aquilo que queremos chegar no futuro. A adversidade que vivemos hoje é o que vai nos preparar para o estado futuro que pretendemos alcançar. Se o amado irmão, se a amada irmã tem uma meta, se a igreja tem uma meta, um objetivo a ser alcançado, e a adversidade tem se levantado, não desista. Não abandone aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Não abandone aquilo que muitas das vezes, por inspiração, parece que não vai se concretizar. Não abandone aquilo que muitas das vezes, mediante as circunstâncias, parece que não vai ocorrer. Porque a adversidade ela não vem para sepultar o nosso sonho, mas ela vem para nos preparar para a realização deste mesmo sonho. Porque os sonhos que Deus faz nascer em nosso coração não são sonhos para a morte, não são sonhos para sepultamento, mas são sonhos que nos levarão a metas que Deus nos fez estabelecer, a planos, a sonhos que Deus sonhou para as nossas vidas. Saiba que a adversidade que muitas das vezes passamos não está nos embarreando, não está nos levando para trás, mas está nos preparando em nosso estado presente para aquilo que pretendemos alcançar em um estado futuro. Relacionamento com Deus não é garantia de privação de dor, não é garantia de privação de sofrimento, não é garantia da privação de nenhum tipo de adversidade, calúnia ou qualquer tipo de coisa que venha se levantar para suscitar em nossas vidas desânimo, dificuldade, dor e sofrimento.
Não. O relacionamento com Deus é, antes de qualquer coisa, abdicarmos de nossa zona de conforto para falar: Senhor, eis-me aqui, para aquilo que precisar, eis-me aqui, eu vou carregar a minha cruz para te seguir, eu vou sofrer o que for necessário para estar contigo, eu vou enfrentar o que for preciso para não negar o teu nome, eu vou continuar, apesar de tudo dizer que não, porque o que importa não é uma vida de maré mansa, mas o que importa é uma vida que, apesar de todas as dificuldades, teremos sempre a certeza de que Deus está conosco. Veja que o cristianismo, ele não te propõe uma vida de facilidades, mas ele propõe coragem existencial, para que mesmo com as dificuldades, nós tenhamos a certeza de que o nosso Deus não nos abandonou. Cristianismo é perseverança, não pela certeza de que não enfrentaremos obstáculos, não pela certeza de que não teremos de transpor barreiras, mas pela certeza de que, apesar de todas as dificuldades, não estaremos sozinhos. Isso é ser cristão, isso é cristianismo. E quando nós falamos de oração, de intercessão, de relacionamento com Deus, nós estamos falando de uma disposição a sofrer, mesmo contra a nossa vontade, mesmo apesar das dores, de tudo aquilo que isso vem acarretar em nossas vidas, sofrer em prol de um objetivo. E se o objetivo é estar com Cristo, nós devemos sofrer por Cristo. Se o objetivo é nos relacionarmos intimamente com Deus, por que não sofrer por Ele? Por que não sofrer como Cristo sofreu? A carta de Paulo aos Filipenses. Paulo, se não me engano, no versículo, capítulo 1 e 2, ele vai dizer: olha, não nos foi concedida a graça de crermos somente, mas também de padecermos por Ele. Veja que Paulo, ele está dizendo que não nos foi concedida a graça de apenas crermos em Cristo, não nos foi concedida a graça de apenas sermos abençoados, sermos exaltados por Ele, mas também nos é concedida a graça de padecermos por aquele que primeiro padeceu por mim, por você e por nós. Existe uma grande necessidade de compreendermos que relacionamento com Deus, intercessão, oração, são coisas que não nos privam de sofrimento, não nos privam de dificuldades. Intimidade com Deus não é sinal de maré mansa, não é sinal de vida fácil, não é sinal de que não haverão barreiras e dificuldades, não é sinal de que pessoas não nos perseguirão, muito pelo contrário. Quando temos uma intimidade com Deus, temos coragem para enfrentar as adversidades pelo nome dEle. Quando temos um relacionamento íntimo com Deus, temos a certeza de que mesmo diante das adversidades, mesmo no deserto, mesmo demorando a alcançar aquilo que planejamos, aquilo que estabelecemos por meta, temos sempre a certeza de que aquilo que Deus nos colocou a fazer, de que aquilo que Deus nos colocou no coração para ser planejado, para ser executado, terá êxito, de que o ministério que Ele lhe delegou, o dom que Ele lhe entregou, o talento que Ele lhe confiou, o chamado que Ele lhe fez, não morrerá. Não morrerá. Mesmo apesar das dificuldades, tudo aquilo que Deus tem investido em nossas vidas não morrerá, mas será o fim, a meta que Ele tem planejado para nós e nós temos planejado pelo chamado dEle. Saiba que quando falamos de um relacionamento, estamos falando exatamente dessa disposição a sofrer por Cristo, como Cristo sofreu por nós. Se coloque de pé, por favor. A adversidade que sofremos, aquilo que temos de atravessar, o deserto que muitas das vezes surge no horizonte, não temos como fugir, não veio para matar o teu ministério,
Não veio para anular o chamado que Deus fez em sua vida. Não veio para acabar com o dom ou enterrar o talento que Deus lhe confiou. E que apesar das adversidades, apesar de tudo aquilo que muitas das vezes sofremos em nossas vidas, o desânimo, a vontade de parar, talvez até mesmo o próprio descrédito, é o que mais nos priva de termos a promessa de Deus concretizada. Eu particularmente creio que o maior livramento que Deus pode nos dar não está em um livramento visível, não está nem sempre em algo palpável, mas penso eu que o maior livramento que Deus pode nos dar está em tirar dos nossos corações tudo aquilo que nos impede de termos a promessa concretizada. Creio eu que o maior livramento que Deus pode nos dar, e isso eu penso de uma forma muito particular, que o maior livramento, a maior salvação que Deus hoje pode nos dar está em tirar de nossas vidas tudo aquilo que nos priva de exercermos o chamado que Ele nos fez. Está em tirar dos nossos corações tudo aquilo que nos priva de vermos a Sua glória manifesta através de nós e em nós. Gosto de pensar que talvez o maior livramento que Deus possa operar em nossas vidas reside no fato de tirar dos nossos corações tudo aquilo que nos priva de alcançarmos aquilo que Ele estabeleceu para alcançarmos. E quando essas coisas nos sobrevêm e dominam o nosso íntimo, começamos a acreditar que aquilo que Deus nos deu a fazer, aquilo que Deus nos deu a planejar, os objetivos e metas do Senhor, nos fez acreditar que um dia seriam alcançados, se distanciaram de nós a tal ponto que se tornaram impossíveis. Queridos, aquilo que Deus lhe prometeu, o chamado que Deus lhe fez, o ministério que Deus lhe confiou, é um ministério que se concretizará, é um chamado que se renovará e será testificado. A promessa que Deus lhe fez é uma promessa que se cumprirá, porque nós não servimos a um Deus meia-boca. Nós não servimos a um Deus que faz as coisas pela metade, mas servimos a um Deus que ao prometer cumpre. Ainda que a situação que nós estamos vivendo diga que não, ainda que pela adversidade vivida, o descrédito, o desânimo nos sobreveio de tal forma que venhamos acreditar que nada daquilo tem existido, saiba que Deus traz à existência as coisas que não existem, ajuda onde ninguém espalhou, porque nós servimos a um Deus do impossível. E se a situação que você está vivendo parece impossível diante dos teus olhos, diante dos olhos humanos, saiba que Deus fará se realizar tudo aquilo que Deus lhe tem confiado. Deus testificará do chamado que Ele lhe confiou, do ministério que Ele delegou, porque nós servimos a um Deus fiel, e o dom que Ele lhe deu não está morto. A sua vida espiritual não está morta. Existe uma música do Anderson Freire que diz assim: eu não quero dizer que morreu, que apenas adormeceu. Às vezes nos encontramos em um estado de adormecimento tão grande que passamos a ignorar tudo aquilo que nos traz esperança. Sabe que hoje Deus vai despertar a tua vida. Saiba que hoje Deus lhe despertará para o ministério que Ele lhe confiou. Deus lhe despertará para o dom que lhe foi entregue, para o talento que lhe foi confiado, para a promessa que lhe foi feita. Deus hoje nos despertará para um relacionamento mais íntimo com Ele. Eu gostaria de pedir à amada igreja que curvasse a sua cabeça. Eu gostaria de fazer um apelo neste momento. Se por um acaso, pelas situações adversas da vida, existe alguém aqui pensando em parar, pensando em desistir, por não ver meios daquilo que Deus lhe prometeu se concretizar,
por não ver maneiras daquilo que Deus me confiou se realizar. Eu gostaria de lhe convidar aqui à frente, eu quero orar por você. Deus, nesta noite, quer nos despertar para aquilo que Ele nos confiou. Independentemente das situações em que estamos vivendo, independentemente do que estamos condicionados, Deus, esta noite, quer nos despertar para tudo aquilo que Ele nos prometeu. Se há mais alguém que gostaria de receber a sua oração, venha, nós queremos interceder pela tua vida. Eu gostaria de pedir ao grupo de intercessão que cedesse, por favor, as suas mãos aqui para frente. E a igreja que, por favor, estenda também as suas mãos para frente. Pastor Luiz, eu posso pedir que uma dessas irmãs abrace? Por favor, uma dessas irmãs abrace essa senhora, para que nós venhamos orar por ela. Pai querido e amado, Senhor, nos colocamos, Pai, na Tua presença, pelo poder da palavra ministrada aqui neste lugar, ó Deus, para, Senhor, clamar a Ti, ó Deus, por tudo aquilo, Pai, que Tu tens ministrado, Pai, na vida da Tua serva, por tudo aquilo que o Senhor prometeu à Tua filha. Pai querido, que neste momento Tu venha trazer, Senhor, a nossa memória, tudo aquilo que nos traz esperança, tudo aquilo, ó Deus, que nos faz acreditar e confiar cada vez mais em Ti. Pai amado, que nesse momento, Senhor, Tu venhas, ó Deus, vir de encontro às nossas vidas, de modo que, Pai, aquilo que nós, ó Deus, temos esperado e confiado em Ti, venha, Senhor, ser renovado em nossa mente, venha ser renovado em nosso coração, para que nós não venhamos ficar à beira do caminho, mas que nós venhamos dia após dia aprender a confiar interinamente em Ti, meu Deus. Senhor amado, que o Senhor, ó Deus, neste momento venha envolver os nossos corações com a Tua mão poderosa, venha envolver os nossos corações com o Teu Espírito, de modo, Senhor, que nós tenhamos em nós, em nossos corações, a ardente paixão de nos relacionar contigo, ó Deus. A ardente paixão, ó Deus, de estarmos dia após dia em um relacionamento íntimo contigo, onde nós estivermos, onde nós passarmos. Que o Senhor venha, ó Deus, estar abençoando as nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Poder sentar. Eu gostaria de, já encerrando, fazer um apelo à igreja no sentido, aproveitar principalmente que esse é um curso de intercessão, fazer um apelo à igreja no sentido de interceder pela juventude wesleyana da nossa região. Esse ano Deus nos confiou a tarefa de estar à frente do cultivo espiritual regional de jovens, e a verdade é que quando nós começamos a ter uma visão mais ampliada de toda a região, né? Ter uma visão que vai além do nosso distrito, nós começamos a perceber que Deus tem levantado uma geração de jovens muito compromissada com a Sua palavra. Nós começamos a perceber que Deus tem levantado uma geração compromissada com o próprio Deus, compromissada em fazer a obra de Deus, não compromissada com a instituição, não compromissada com regras ou costumes religiosos, mas uma geração que tem se levantado para pregar a palavra da verdade,